Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. Abate de bovinos diminuíram, falta matéria-prima e as indústrias têm pulado dias de abate. Governo americano anunciou acordo com a Argentina que vai permitir que criadores americanos exportem carne suína. Entregas de adubos totalizaram mais de 3 milhões de toneladas em julho. Volume 16% maior que junho deste ano. Arthur Guimarães vai comentar sobre produção na pecuária com foco na rentabilidade. Desmatamento às margens do rio Piracanjuba compromete a vida do rio. Descarga de soja e farelo de soja por ferrovia aumentou 182% no corredor de exportação do Porto de Paranaguá. O agronegócio está começando. Os abates de bovinos diminuíram, falta matéria-prima e as indústrias têm pulado dias de abate. Isso ajusta o mercado à demanda que começou a segunda metade do mês em retração e mantém os preços em alta. Foi a terceira semana seguida com valorizações da carne bovina no mercado atacadista, embora o ritmo de alta tenha diminuído. Este mês, até agora, a arroba do boi gordo em São Paulo já subiu 7%. A carne vendida pelos frigoríficos teve valorização de 3,5%, praticamente estável no mercado varejista. Ou seja, mesmo diante de um estoque mais enxuto, os repasses foram parciais. Este cenário fez as margens das indústrias diminuírem. A diferença entre a receita da indústria que faz a desossa e o preço pago pela matéria-prima, que era de 40% há pouco mais de um mês, agora está em 29%. Embora ainda esteja quase 10 pontos percentuais acima da média histórica desde que atingiu o pico e diminuiu os mesmos 10 pontos percentuais. Ou seja, as vendas aparentemente não decolaram com a alta nos preços, que poderia sugerir, e este será o fator que irá modular as valorizações no mercado do boi gordo agora no segundo semestre do ano. O governo americano anunciou um acordo com a Argentina que vai permitir que criadores americanos exportem carne suína para o país latino-americano, pela primeira vez em 25 anos. O acordo para abrir o mercado com valor estimado em 10 milhões de dólares foi anunciado após o vice-presidente americano Mike Pence encontrar com o presidente da Argentina, Maurício Macri. O acordo é uma grande vitória para os produtores de suínos americanos e que mostra o compromisso da administração para romper barreiras comerciais internacionais, fazendo do comércio livre e justo uma vitória para os trabalhadores americanos. A indústria de carne bovina argentina proibiu as importações de suíno americano em 1992, exigindo testes para triquinose, considerados desnecessários por Washington. A administração americana vai continuar a tentar expandir as exportações de produtos agropecuários para a Argentina, sobretudo carne bovina, aviários e frutas, que também foram banidos por questões de saúde. Segundo a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, as entregas de adubos totalizaram 3,3 milhões de toneladas em julho, agora no país. Esse volume aumentou quase 17% em relação a junho deste ano. E na comparação com julho do ano passado, as entregas cresceram 0,7%. Este ano, somente em janeiro, maio e julho, o volume entregue superou o registrado no mesmo mês do ano passado. No acumulado de janeiro a julho de 2017, foram entregues 16 milhões e 500 mil toneladas de fertilizantes ao consumidor final. A expectativa é de que os volumes entregues continuem aumentando até setembro, período que antecede o plantio da safra de verão 2017-2018. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Nós teremos para a maioria dos municípios períodos de sol intercalados com períodos curtos de nuvens.
Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 35 a máxima e 16 a mínima. Minasul, 33 a máxima e 20 a mínima. Posse, 33 a máxima e 22 a mínima. Aruanã, 35 a máxima e 17 a mínima. Cabeceiras, 29 a máxima e 17 a mínima. Itaberaí, 32 a máxima e 18 a mínima. Cristalina, 27 a máxima e 14 a mínima. Mineiros, 32 a máxima e 16 a mínima. E Rio Verde, 33 a máxima e 17 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, Arthur Guimarães vai comentar sobre produção na pecuária com foco na rentabilidade. Desmatamento às margens do rio Piracanjuba compromete a vida do rio. Descarga de soja e farelo de soja por ferrovia aumentou 182% no corredor de exportação do Porto de Paranaguá. Nós voltamos já. Segundo números divulgados pela administração dos portos de Paranaguá e Antonina, lá no Paraná, a descarga de soja e farelo de soja por ferrovia aumentou 182% no corredor de exportação do Porto de Paranaguá de janeiro a agosto, ante igual período do ano passado. Foram descarregadas ao todo 206 mil toneladas de grãos por trem no acumulado do ano, ante 73 mil toneladas no ano passado. Apenas em julho chegaram ao corredor de exportação 1.760 vagões com 55 toneladas cada um, o que totaliza 96.800 toneladas, uma alta de 6.940% ante julho do ano passado. O terminal de contêineres de Paranaguá recebeu entre janeiro e julho deste ano 24.334 unidades de contêineres, ou seja, 24 mil TUs, que é uma unidade de medida equivalente a um contêiner, isso por ferrovia. Atualmente, Paranaguá conta com 70 quilômetros de linhas férreas, sendo 7,5 quilômetros instalados no corredor de exportação do Porto. O Porto de Paranaguá movimenta anualmente 45 milhões de toneladas de produtos por ano, sendo que apenas 20% deste total chega por ferrovia. Já o Porto de Santos, ele recebe, por exemplo, 40% de sua carga por vagões. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins Araújo. O Guido é agrônomo, perito ambiental e gestor de empresas. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem, Guido? Ótimo. Ô Guido, você já vem fazendo um trabalho, nós já falamos aqui há muito tempo, um trabalho, vamos dizer assim, de conscientização, tentando recuperar a bacia do rio Piracanjuba, um rio importante para os municípios de Bela Vista, para o município de Piracanjuba. Só que parece que a conscientização da população não está ajudando, né, Guido? Antônio, é uma tarefa muito difícil, porque as pessoas imaginam o seguinte: eu não vou ligar para a preservação, mas o meu vizinho fazendo está de bom tamanho. O assunto preservação ambiental é um assunto que envolve um conjunto de pessoas, a comunidade toda, e a gente, todos nós estamos assistindo o rio Piracanjuba nos últimos anos, diminuindo a sua vazão ano após ano, e a cidade de Bela Vista de Goiás, a cidade de Piracanjuba, logo abaixo, elas utilizam as águas do rio Piracanjuba para abastecer a cidade. Esta água chega cada vez em menor volume e com mais material particulado, ou seja, mais poluído, e a gente assiste uma inércia dos órgãos de fiscalização e nós precisamos envolver a comunidade, não só a comunidade ribeirinha, mas a sociedade que usa esta água nas cidades para que juntos a gente faça alguma coisa. Guido, nós estamos observando aí, aqui no estado de Goiás, que uma boa parte dos rios médios, rios pequenos, chega nessa época do ano, eles secam. Mas há 15, 20 anos, eles não secavam. Diminuía muito a água, mas não secava.
que está acontecendo? Nós estamos com desmatamento desenfreado, a população, infelizmente, não está cooperando, o índice de poluição cada vez mais alto e pode ter certeza absoluta. Mesmo Goiás, aqui com a barragem do João Leite, provavelmente a barragem de Bela Vista, que estão pensando em fazer, mesmo assim nós vamos ter problemas sérios de água, como nós estamos tendo na Grande Goiânia, né, Guido? Exatamente. O governo do estado, uma época, tentou reunir os municípios cujos os veios d'água, os ribeirões, os rios, contribuem para o Ribeirão João Leite, nesta barragem que eles prometem água, é um reservatório para Goiânia, para as próximas décadas. Só que esse estudo que foi feito não contemplou que os rios estão secando. Dentro de pouco tempo, nós vamos ver toda essa bacia do Ribeirão João Leite, em Goiânia, com muito pouca água. E não será diferente com o rio Piracanjuba. Desde a sua nascente, perto da sede do município de Bela Vista de Goiás, e nós assistimos até a foz do rio Piracanjuba, no rio Corumbá, com uma vazão muito pequena, e o rio ainda vai secar. Nós temos ainda o mês de setembro, o mês de outubro, o mês de novembro começa a chover, mas uma grande parte dessas águas, elas infiltram no solo, porque o solo está muito seco, né? Guido, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre um evento que o Guido vai realizar, a restauração do rio Piracanjuba. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com Guido Juliano Martins Araújo e nós estávamos falando sobre o problema do rio Piracanjuba, que é uma questão de muito pouco tempo, que se não fizer nada ele vai secar, vai ficar um veiozinho d'água só. E o Guido, preocupado com essa região, o Guido é de lá, ele está fazendo um trabalho muito interessante e agora, no próximo dia 19 de setembro, o Guido vai fazer um trabalho mais profundo, que é um trabalho, uma reunião com pessoas, várias pessoas, para falar sobre a restauração do rio Piracanjuba. Guido, como é que vai ser esse evento? Antônio, nós vamos procurar reunir a sociedade civil organizada de Bela Vista para discutir o futuro do rio. A iniciativa é do cidadão. Não adianta nós colocarmos a responsabilidade sobre somente os órgãos públicos. Os órgãos públicos entram como coadjuvantes desse processo e muitas vezes irá ajudar bastante a restauração daquela bacia. Porém, é a sociedade que usa, seja nas fazendas, produzindo o leite, a carne de porco, o boi, ou também morando na cidade e recebendo esta água. Se num determinado momento nós não tivermos esta água, nem nas propriedades rurais e muito menos na cidade, o problema será sério. Nós não temos um outro rio para captar água, no caso de Bela Vista. Ou nós preservamos, ou dentro de poucos anos nós teremos problemas sérios. Então, será a sociedade, nós vamos participar, vamos mostrar para a sociedade os dados que foram compilados nesses últimos 3 anos da bacia, o que já foi conversado com os proprietários rurais desta área e o que nós podemos fazer. Não é eleger culpados, e sim procurar soluções com a comunidade, como nós podemos mitigar esses problemas todos e passar a resolver, aumentar a vazão dos veios d'água e, por conseguinte, aumentar a vazão do rio Piracanjuba. Ô Guido, saída tem, não tem? Para resolver esse problema, é só querer, né? Isso faz parte de uma vontade da sociedade. Não adianta nós imaginarmos que nós vamos eleger meia dúzia de pessoas e vamos jogar a responsabilidade em cima deles. São 50 anos de devastação naquela bacia, como é comum em outras, foi comum em outras bacias. A questão agora é como é que nós podemos remediar aquilo que foi estragado nos últimos 50 anos. E existem técnicas e técnicas novas, mas que nós podemos restabelecer este bioma, mas um dia a gente tem que começar a fazer. E esse trabalho, por incrível que pareça, está sendo levado à frente só pelo Guido, né? Parece que é só você, né, Guido, que está,
vamos dizer, que pegou, que está na frente recebendo as pauladas primeiro, né? Exatamente. Se fosse no carnaval, eu diria assim, eu faço parte do bloco do eu sozinho. Mas daqui a pouco, evidentemente, esse bloco será grande, porque eu tenho certeza que haverá uma receptividade muito grande da sociedade para que nós, juntos, façamos alguma coisa. É bom a gente observar que aqui na Grande Goiânia, Aparecida, por exemplo, aqui Senador Canedo, que faz parte da Grande Goiânia e Anápolis, basicamente as minas, todas as minas que existiam já foram embora, infelizmente. E nós vamos ter problema, pode aguardar, é uma questão de tempo. Guido Juliano, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa e até o próximo. E você está convidado, dia 19, lá em Bela Vista, participar desse evento Restauração do Rio Piracanjuba. Obrigado, Guido. À disposição. E depois do intervalo, Arthur Guimarães vai comentar sobre produção na pecuária com foco na rentabilidade. É um minuto só, eu volto já. Eu vou conversar agora com o Arthur Guimarães Fonseca, o Arthur é zootecnista, e nós vamos falar de um importante evento que o Arthur está organizando e que vai acontecer aqui em Goiânia. Arthur, bom dia. Bom dia, tudo bom bem? Dia, pessoal, tudo bem, tudo em ordem. Então tá bom. Arthur, nós estamos vivendo aí momentos delicados na pecuária de corte, onde o próprio pecuarista não estava preparado para isso, para essa lambada que está levando, e vocês resolveram fazer um evento para tentar abrir o olho mais do pecuarista. É isso? Isso mesmo, Toninho. Nós estamos vindo de alguns fatores externos, né? Nós tem 2 anos aí de chuva muito irregular, que está atrapalhando a produção de forragem, a produção pecuária. Aí outros fatores externos, como carne fraca, fundo rural, delação, e depois a reação de vacina, foram uma série de eventos que vem acontecendo que está da porteira para fora. O pecuarista tem que bancar tudo isso compensando com produtividade, com produção. Então nós convidamos, eu acredito que hoje, uma das grandes pessoas para falar sobre o assunto, que é o professor Adilson Aguiar, que fala muito bem sobre produção de forragem, sobre custos, e o Antônio Schacker. Para a gente estar discutindo isso, vamos fazer uma mesa redonda e vamos trazer os assuntos e ver como que a gente pode fazer para melhorar a rentabilidade do pecuarista. Eu tenho dito assim, de maneira geral, o nosso pecuarista ele não está assim, muito preparado para a parte de gestão, para a parte de, vamos dizer assim, de planejamento, vai assim meio, né? Meio numa zona de conforto, né? O tempo vai levando, só que as coisas mudaram, né, Arthur? As coisas estão exigindo agora um profissionalismo maior, está exigindo assim um grau de conhecimento maior, um grau de conhecimento, inclusive na parte de gestão, na parte contábil, enfim, não é só pegar a vaca, inseminar e deixar ela parir, né? Não é mais. A conta mudou. Mudou. A conta mudou. E está apertada, né? Está todo mundo sentindo no bolso, né? A rentabilidade era uma, hoje não é mais. O custo pessoal do pecuarista mudou, o valor de reposição mudou, e isso tem que ser tudo trazido para a gente discutir numa mesa redonda, para a gente achar um denominador comum de como sobreviver a essas mudanças, de como se adaptar a esse mundo novo, não é isso? E o pecuarista não estava preparado para isso tudo, né? Não estava. A rentabilidade era outra, né? A velocidade era outra, e essa série de fatores fez com que o pecuarista venha se adaptar. Né? Então, nós estamos trazendo esse assunto em debate, vamos trazer gente preparada para poder falar sobre isso, com números que acontecem dentro da pecuária, no Brasil Central, dentro da nossa realidade, para a gente poder ver o que pode ser feito. Bom,